Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Cléa, em que ela responde as nossas perguntas e também nos dá novas informações. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Bom proveito, você vai amar. Então, começando exatamente pelas dores, porque eu acho que eu sei o que você quer dizer, mas eu acho que a gente precisa deixar isso claro na entrevista. Quando falaram para você que as dores sumiriam, não se referiam às dores físicas, certo? Ótimo ponto. Isso ficou claro, que todas as dores emocionais, todas as traições, os sofrimentos mesmo que eu carregava, que as dores sumiriam. E, bom, eu achei que não teriam dores físicas, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, realmente, eu passando pelas dores físicas, assim, sabe? E firme, sem pensar o que eu fiz, por que eu voltei, ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Não, vai passar, vai passar. E de onde vem essa firmeza? Vem de dentro de mim. Eu só tô explicando que eu tava com 92 pontos no meu corpo, tá? Porque eu fiz questão de perguntar quantos pontos, doutor, você me deu aqui, porque não tem condições, eu tô me sentindo um Frankenstein. E aí ele falou, e falou, olha, a lipo nas axilas é a coisa, acho que é a segunda cirurgia mais dolorida que tem, né? A lipo na barriga, o corte nas minhas pernas, tiraram pele, né, para poder fazer o enxerto, né? E mexeram em tudo, né? Então, assim, a parte física, eu acho que foi para evolução espiritual mesmo. Eu vou pensar nesse sentido, tá, Carlos? Eu vou me iludir nesse sentido, que seja para evolução, porque eu ainda estou com muitas dores, tanto que a primeira coisa que eu fiz, que eu consegui ficar um pouquinho melhor, mais lúcida, que eu consegui tirar o tramal, e eu te liguei e contei, né? Carlos, aconteceu isso comigo. Aí você falou, não, deixa você melhorar, que acho que você viu que eu não estava bem. Deixa as dores passarem. Não passaram, ainda não. São 40 dias, né, para dar uma aliviada, tá? Mas eu estou resistente, tá? Resiliente e firme. Sim, e agradeço por você querer compartilhar o quanto antes as informações que você recebeu. Eu queria perguntar ainda sobre as dores, essas dores emocionais que você sentiu que foram desaparecendo. Eu pergunto, você notava a existência dentro de você de todas essas questões que traziam dores emocionais, ou eram coisas que, conforme foram saindo de você, que você foi notando que elas estavam em você? As duas coisas, Carlos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aconteceram coisas muito difíceis, assim, uma semana antes da minha cirurgia, tá? Que eu fui pra cirurgia naquela época em pedaços, assim, meu coração foi em pedaços, assim, Não nessa cirurgia, numa anterior. nessa cirurgia. Nessa cirurgia. Eu fui, assim, foi uma surpresa muito desagradável. Surpresas desagradáveis foi muito difícil. E eu fui assim, eu fui pronta para ir embora. Que eu falei, aqui eu não fico. Não me interessa mais. E aquilo sumiu. E quando eu via, sabe, como se tivesse sabe, filtrando. Eu era um feto e estava sendo filtrada. Eu sentia as minhas dores saindo. E eu falava, gente, mas não sabia que eu estava carregando isso. Eu sempre achei que eu não carregava pedras, né? E aí eu, de repente, coisas da infância, sabe? Eu falava, nossa, mas isso estava comigo. Então, tudo gravado, sabe, em mim, e aquilo foi sumindo. E principalmente a última semana antes da minha cirurgia, que foi, assim, catastrófica. E eu acordei e falei, gente, acordei não, perdão. Eu lá dentro eu pensava, meu Deus, como tudo isso é insignificante perto do que estamos passando, do que vamos passar, perto de onde eu estou, perto desse presente que eu estou recebendo. Agora vamos do começo. Essa experiência de quase morte que você teve foi antes de você receber, inclusive,
a anestesia? Foi. Ou seja, você teve do nada. Eu saí do corpo, uma projeção, porque eu queria ir embora. Naquele momento você não queria voltar, você queria ir de vez. Era como se não tivesse nenhum propósito para mim mais. Eu já tinha cumprido a missão. Então, vamos falar sobre o dia da cirurgia, que foi dia 21 de junho. Você falou para mim que você tinha na sua história de que neste dia você partiria. Estou correto? Correto. Então você foi já achando que não iria voltar. Tanto que eu fui antes de tudo. Eu já fui direto no vórtice. Entendeu? Eu já fui direto porque era a minha escolha. Tá. E de início você lá não queria voltar. Você estava bem, ok, cheguei aqui. Estou aqui. O que fez com que você mudasse lá? Qual foi o ponto da virada? Pois é essa parte nebulosa que eu não consigo lembrar, que eu fiquei, sabe, eu fiquei louca quando eu vi, e eu falei, eu tenho que voltar. Eu não sou importante nesse momento, eu tenho que voltar. Agora, eu não sei, eu senti que eu vou me lembrar exatamente do que é. Só que Não é o filme. não era o filme. O filme foi só eles mostrando que eu já tinha cumprido tudo, que eu podia ficar. Não, aquele filme atrás, lá no Conselho Galáctico. Não. Isso estava no o filme da minha vida. Eu tive dois momentos. Três momentos, eu coloco 3 momentos, tá? Eu estava no útero, e do útero eu me projetei para essa sala que tinha o filme da minha vida, tá? E depois eu fui pro Conselho Galáctico, e depois eu voltei pro útero e nasci, tá? Então foi assim, muito diferente. Então, quando eu estava vendo o filme da minha vida, é que eles me mostraram essa questão que iria acontecer, que eu poderia ficar, que eu já tinha cumprido tudo. E foi aí que eu não me lembro o que é, mas que eu sei que eu vou me lembrar na hora certa. E que não é relacionado aos acontecimentos que você viu que ocorrerão. Carlos, eu só sei que eu voltei, já procurando casa, eu já voltei fazendo kits de emergência, como estocar isso, como estocar aquilo. Na minha cabeça, aí eu falei, calma, tem tempo. Aí eu falei, não, aí eu já entrei como, sabe, quais são os itens de sobrevivência, porque me veio na minha cabeça. Tem um kit de sobrevivência para 3 meses, que depois de 3 meses você já tem que saber sobreviver sem isso. E isso está cada vez mais forte em mim. Então, assim, eu não quero ser, tipo, é o fim do mundo, é isso, é aquilo. Não. São para as estrelas do mar que eu estou mandando essa mensagem, tá? Você poderia nos contar como é que é essa fábula da Estrela do Mar? É uma coisa que eu sempre tive um maior carinho, né? Que eu acho linda. Um jovem, ele sempre acordava bem cedo pela manhã e morava perto da praia, né? Ele era vizinho de um escritor. E ele ficava jogando as estrelas do mar de volta ao oceano, né? Antes do sol raiar, porque se o sol raiasse, elas morreriam, né? E o escritor sempre ficava vendo aquele jovem fazer isso, né? Um adolescente, né? E aí um dia ele decidiu ir lá e falou, olha, tem centenas de milhares de estrelas do mar em todas as costas do mundo inteiro. E você levanta todos os dias cedo para jogar algumas de volta ao oceano. Quantas você consegue antes do sol raiar? Isso não vai fazer diferença. Aí o jovem olhou para o escritor e falou, e pegou uma estrela do mar e falou, mas vai fazer diferença para essa daqui, e jogou ela de volta ao oceano. Então, é uma sensação de que é preciso acreditar. É preciso, sabe, uma alma, uma pessoa vale a pena, né? Então, aí, desse dia em diante, o escritor passou a ir e ajudar o jovem a retornar as estrelas do mar para o oceano, né? Então, é essa questão de podemos fazer a diferença. Nós não vamos fazer a diferença aos milhares. A gente faz a diferença na nossa casa. Você disse que você estava se sentindo bem, mesmo com 76% de saturação, que é muito baixa, porque o normal é no mínimo acima de 90%, né? Eu pergunto, e eu acho que eu sei a resposta, porque nós já conversamos antes, esse sentir-se bem tem a ver com a volta da sua experiência? Sim,
Totalmente. Eu fiquei em êxtase por vários dias. Eu acho que até hoje eu estou em êxtase. Tanto que aquilo, eu sabia que não tinha problema, que eu não iria morrer. Eu sabia que eu não iria morrer, que eu estava bem. A sensação que eu tenho até agora é de um aconchego, de uma proteção, como se eu tivesse voltado com uma energia extra, sabe? Você, quando saiu do corpo, você chegou a ver o ambiente da cirurgia? Não olhei para trás. Eu olhei para o vórtice e eu só queria aquilo. Eu olhei, eu não vi meu corpo porque eu não quis olhar para trás. Eu falei, eu não quero ver porque isso não me pertence mais. Eu tive a sensação da sala e eu sabia que eu queria ir para aquele vórtice. E quando eu entrei, você sabe quando você nada? A sensação, primeiro eu fiz assim, e aí depois eu já fiz assim, e eu já era aquele feto. Então, falando sobre esse embrião, é embrião ou feto? Porque o feto é um pouquinho maior. Você chegou a ver um formato de ser humano em você mesma, nessa figura que você enxergava? Era mais para feto do que embrião. Mais ou menos como no final do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço? Por aí, exatamente. Boa colocação. Agora, você mencionou como se você estivesse num útero. Isso é só uma simbologia para eu entender que era um feto? Ou você sentia ou via coisas que te faziam de fato pensar num útero? É porque eu estava sendo alimentada pela energia divina. E eu sabia que eu estava sendo acalentada, então assim, cuidada. Então me deu uma sensação de útero, mas eu sabia claramente que eu estava sabe, envolvida na energia divina, porque eu via os átomos, eu via, sabe, bom, você que é o físico, né? Aquelas elétrons, né? Eu via aquilo, era tudo muito lindo. Você via as partículas. Partículas à minha frente, tudo dourado, uma coisa muito linda. E era claro na minha mente que era a fonte, que era Deus manifesto. E aquela luz que quando eu nadei, sabe aquela sensação de você tocar, aquele toque. E tanto que eu fiz assim e fiquei naquela posição e eu falava, gente, não toque em mim, não mexa em mim. Eu pensava, né? Não toque em mim, não mexa em mim, me deixa aqui para sempre, porque eu nunca senti um amor tão grande. Não tem como colocar em palavras o amor, né? O sentimento do amor, de ser amado, como se eu fosse a coisa mais especial do mundo. E sabe, e aquilo, a ser envolvida. E como eu sentia que eu estava numa bola, era uma coisa, era uma esfera de luz muito grande. E eu estava lá dentro. Eu sabia que eu não estava sozinha, que tinha outros também, mas aquele cantinho ali era só meu. Então eu me sentia única. Desde o início, o guardião ou aquele espírito que acompanhava você, ele estava presente em todos os momentos? Em todos os momentos ele estava presente, tá? Na sala de cirurgia, eu senti a presença dele, né? Só que estava tão frio que eu não queria olhar para ele, que eu tinha medo dele mudar o que eu queria, a minha determinação. Eu só senti a presença. E quando o vórtice foi formado, Carlos, eu entrei em êxtase de alegria e eu estava louca para entrar naquele vórtice. E eu pensava, gente, se eles cancelarem essa cirurgia, eu vou ficar muito chateada. E quando o meu médico entrou todo esbaforido, né, porque ele tinha batido o carro, foi quando eu me soltei. E ele falando comigo, e eu queria ir embora, e ele me tirando da maca para fazer as marcações, e eu queria ir embora, né? Até que ele me deitou novamente na mesa cirúrgica, foi que eu me senti saindo do corpo. Vou fazer uma pergunta lá da frente, depois eu volto. Queria só saber, você saiu do corpo quando o médico chegou, você explicou agora. Você se lembra o que estava acontecendo aqui quando você voltou? O que estava acontecendo no centro cirúrgico? Aqui no mundo físico quando você voltou. Você simplesmente estava na UTI, você de repente voltou. Estava acontecendo alguma coisa específica de alguém estar medindo alguma coisa ou mexendo no seu corpo?
Eu só vi o ambiente hospitalar mesmo. Eu acordei e os médicos, eu acordei com oxigênio e os médicos assim me analisando se aguardando a liberação de uma UTI, se era caso de intubação ou não, porque né, foi só isso que eu vi, os médicos mexendo em mim, falando isso. Ou seja, você voltou logo depois de terminar a cirurgia. Sim, logo depois de terminar a cirurgia, e eles fazendo essa análise, porque é saturação. Só que eu voltei e falei, não, não vai me intubar, não quero intubação, eu estou muito bem e vou ficar bem. Só que eu falava que eu estava bem e a minha saturação só caindo, entendeu? Foi nesse momento que eles notaram que você havia acordado. Sim, porque eu acordei, abri os olhos e já falei, não vão me entubar, eu estou bem. E eles retrucaram de alguma forma o que você falou? Não, eu não permitiria intubação nem de forma nenhuma. Precisa do meu consentimento ou de alguém, né? E meu filho sabia que eu não queria ser entubada. Você falou que o seu cérebro traduzia informações. Você falou que eram sons. Algumas pessoas falam em até linguagens matemáticas, de outras formas de comunicação que podem envolver até coisas como mandalas, como símbolos. O que você via e que você traduzia se assemelhava a quê, visualmente? Ou eram só sons que você não entende, mas de alguma forma era magicamente traduzido para você? A comunicação, ela sempre, para mim, quando eu canalizo, ela sempre vem em forma de como se fosse uma nuvem, tá? E a nuvem, ela tem uma cor específica. Então, normalmente, ou é pro lilás, ou é mais pro azul. E aí, eu sentia esse local coberto com essa luz azul. Eu sabia que era informação que vinha para mim. Aí, meu cérebro traduzia aquilo que estava sendo falado, mas não eram palavras, eram sensações, né? A dor espiritual, emocional, vai desaparecer completamente. E aquilo era filtrado, isso não te pertence mais. Assim, eu estou colocando palavras, as sensações que eu... São mais sensações do que informações e sensações do que palavras. E falava que você vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Na verdade, pelo que você contou, nesse momento, o que foi traduzido para você, que você entendeu, ela vai fazer uma escolha e a dor vai sumir. E você depois mudou um pouquinho e falou, se você decidir voltar, a dor vai sumir. Então, eu queria que você falasse sobre isso, sobre o início, quando você chegou lá, decidida a não voltar, e o final, quando você decidiu que queria voltar. E eles falam, se ela decidir voltar, a dor vai sumir. É como se eles soubessem que você questionaria a sua decisão de permanecer lá? Não, eu devo ter me expressado mal. A dor sumiria independente de qualquer coisa, porque eu vi que o meu contrato reencarnatório tinha terminado. Então, eles estavam fazendo uma limpeza em mim, pelo que eu entendi. Então, independente de eu voltar ou não, a dor sumiria. Então, a dor não, tudo estava sendo limpado do meu ser. Ou seja, como se você decidisse ficar lá não haveria dor física, estamos nos referindo à dor não física aqui, certo? Exato. Mas então, voltando para essa questão de você decidir voltar ou não, quer dizer, naquele momento a voz falava para você, se ela decidir voltar, se você decidir voltar, é como se eles soubessem que algo ocorreria onde talvez você mudasse sua decisão de não voltar. Exato. Isso era um fato, que eu teria uma escolha, só que eu achei que você... isso é bem complexo, né? Você achar que você pode mudar alguma coisa com a visão terrena, né? Eu tinha certeza que eu não queria voltar, mas quando os fatos que me foram apresentados, como as dores sumiram, eu viria com ajuda, eu me senti tão forte que eu senti que eu conseguiria encarar tudo que estava por vir. Eu sabia que a volta não seria fácil e eu vi que eu faria uma diferença muito grande.
nem que seja para uma estrela do mar, mas que se eu estivesse aqui, eu faria toda a diferença. E eu fiquei louca com isso. Eu lembro de eu ficar desesperada. Eu quero voltar agora. Não quero mais ficar, cancela. Eu voltei prontinha. Tipo assim, seria uma morte perfeita. Eu estava dentro da UTI, saturação só caindo, entendeu? Então eu já estava num ambiente propício à morte. Então era como se eles estavam preparados para a minha decisão de não voltar. Mas só que eu falei, né, eu quero voltar, e até agora, mesmo com todas as dores físicas e todas as dificuldades, tem uma força tão grande dentro de mim, que eu não sei ainda o que é, tá? Eu sinto essa presença dentro de mim, como se tivessem me colocado uma ajuda espiritual a mais. Aí eu até lembrei que nós conversamos, você lembra que tem a alma pode soltar um split, um pedaço e vir para o corpo para ajudar, não trocar completamente a personalidade, não, que isso é possível também, né? Eu acho que é isso, porque em nenhum momento até agora eu tive dúvidas de ter voltado, mesmo com todo esse sofrimento que eu te falei. Então, assim, é uma força tão grande. É como se o véu do esquecimento ficasse um pouquinho mais transparente e as informações que chegam a você te fazem compreender melhor o momento? Exatamente, que é um momento, assim, delicado, né? E é um momento de você realmente acordar e entender que não adianta tapar o sol com a peneira, falar, gente, não tá acontecendo nada, tá tudo bem. Você sempre falou, você chamava de meu ET até, desse espírito ou desse ser, dessa existência não material que tem a função de cuidar de você, não é? Mas essa força que veio com você é outra coisa? É outra coisa, tá? É outra coisa. Essa veio do meu eu superior mesmo, sabe? Veio da minha alma. É uma coisa muito forte dentro de mim, tá? Você falou uma frase que eu escrevi aqui: esse bichinho tem que morrer. O que é isso? Era a fragilidade que eu estava no momento, né? Eu estava muito frágil, emocionalmente falando. Eu estava muito assim. Tudo de ruim aconteceu nessa semana que antecedeu a cirurgia, tá? Assim, foi muito complexo. Então eu parecia mesmo um bichinho. E aí, tanto que eu coloquei no WhatsApp a foto de um leão, aí depois eu tirei, falei, não, tá demais, deixa eu acalmar aqui que tá demais. Mas a sensação que eu tinha era de um leão, mas um leão era mais pra dinossauro, que eu não posso nem mexer, né? Então, assim, eu tô, bem dizer, sem sair de casa desde então, né? Então, eu nem desci ainda, né? Então, eu não vi o sol. Faria sentido pensar que essas coisas que ocorreram na semana anterior da cirurgia ocorreram de forma providencial, como se recolhessem tudo aqui para poder mexer em tudo? Limpar tudo de uma vez e eu voltar sem passado. É como se eu fosse uma pessoa sem passado. Eu não me lembro, sabe, de nada de ruim. Eu lembro de fatos das pessoas, claro, né? Mas como eu vi que eu fiz um outro plano reencarnatório, aquilo não tem mais importância. Aquela reencarnação como Cléia, eu só quero as lições que eu aprendi, nada mais, entende? Aquilo não me pertence mais. Você falou em novo plano encarnatório, mas você continua sendo Cléia. Eu pergunto, foi como que feito um adendo no seu contrato? Olha, me foi falado que é possível, sim, fazer novo plano reencarnatório. Perguntei se era um adendo, como advogado você logo pergunta, foi um adendo, foi uma cláusula extra, né? O que foi que foi feito, né? Mas lá na hora mesmo, eles falaram, mas o seu contrato já extinguiu, já acabou. E tipo assim, eu vi o meu contrato reencarnatório desaparecendo. Muito interessante essa parte, porque isso eu vi claramente. Aí eu falei, faça outro contrato. E eles começaram imediatamente a fazer outro contrato, tá? E eu não li. Olha que advogada, né? Não li o contrato, eu assinei sem ler as cláusulas, entendeu? Então eu tava com tanta pressa. Nós podemos estender esse raciocínio e achar que todos nós podemos eventualmente ter mais de um plano encarnatório? Com certeza.
Com certeza, isso é uma coisa que eu não sabia, tá? E que foi feito um novo plano reencarnatório, tanto que eu assinei colocando a minha mão, e foi até a mão esquerda que eu coloquei, e por cima, e eu vim. E assim, como eu sei que isso aconteceu? Porque tem uma. Primeiro, a gente não tem necessidade de provar a nossa verdade a todos, é igual eu falei. É uma estrela, é quem quiser acreditar. Quem estiver aberto a isso vai entender o que eu estou falando. E é para essas pessoas que eu quero falar, entendeu? Quem não acredita, não acredita. Você nunca vai mudar a cabeça de ninguém. E tá tudo bem. E assim, eu não quero mudar a cabeça de ninguém. Eu tô falando para quem está aberto. Eu quero passar essa mensagem, sabe? Para quem está pronto para recebê-la. Tem gente que vai falar, isso é besteira. Para essa pessoa é besteira. Mas para quem está pronto, não é a mensagem do fim do mundo. Pelo contrário, é uma mensagem de muita esperança. É uma mensagem, nós vamos passar por momentos difíceis, mas depois nós teremos a parte boa. Você comentou comigo, em conversa anterior, sobre o termo transferência que o Lucas Olles usa na entrevista dele. Pois é, eu adorei a terminologia, né? Isso foi um fato que eu vi também, que ficou marcante naquele telão atrás dos seres, né? No Conselho Galáctico, que eu via que haveria muitas transferências, né? E que não haveria dor, porque a transferência é apenas uma transferência, né? Então esse termo é perfeito. E assim, e que seria uma coisa muito rápida e que ninguém sentiria nada. Então a gente imagina um cataclisma cheio de dores e tudo, e que seria uma coisa de uma certa forma suave, e que haveria bem menos luzes, né? Bem menos luzes no planeta. Isso foi claro e evidente, sabe? Isso também o Lucas Olles fala. Eu pergunto, você também viu isso? Eu também vi isso. E foi assim, claro, que por trás no telão ficava escuro e a priori não havia luzes nenhuma, nada, era um blackout completo. Depois foram aparecendo luzes, tá? Aí eu não sei determinar quanto tempo que foi isso, mas que o telão ficou completamente escuro, as luzes se apagaram e aí foram voltando luzinhas aqui e ali, sabe? Mas eram bem menos luzes do que agora. Mas que lembra o que o meu ET guardião falou para mim. Ele falou assim, vocês foram avisados, todos estão sendo avisados. Todos estão sendo avisados com antecedência. Uma antecedência suficiente a se prepararem, nem que seja conscientemente. Nem que seja para alertar. Não é para você sair correndo, tá? Mas para ter um alerta, né, do que pode acontecer, porque se você estiver consciente, você vai fazer alguma coisa, você vai agir pela intuição, você vai ser ajudado, entendeu? Então não é uma coisa catastrófica, não é para ninguém sair correndo. É uma questão de conscientizar de que nós não estamos passando pelos melhores momentos do planeta, né? E que alguma coisa pode acontecer. A gente não sabe quando. Você falou que você queria voltar. Você decidiu, vou voltar, aqui tem uma evolução mais rápido e ao mesmo tempo é importante voltar. Como é que aconteceram dentro da sua cabeça essas duas coisas? A vantagem de estar aqui e gerar uma evolução mais rápida e a importância de estar aqui para fazer o que tinha que ser feito. Bom, Carlos, é uma questão. Na hora, assim, eu me vi estando do lado de lá como observadora e não poder fazer nada para socorrer aqui. Então, o que me moveu primeiro foi essa situação que eu vi, que se eu estivesse aqui faria toda a diferença, entendeu? Eu tenho certeza, porque eu não tenho... eu não sou uma pessoa egoísta, entendeu? Então, eu sou muito altruísta, então eu senti a necessidade iminente de voltar, né? E eu sei pelo bônus, ao mesmo tempo, me foi mostrado do bônus que se eu voltasse,
tem a questão da evolução, mesmo porque você passando por essas, você aprende muito, né? Então, tem muitos seres estão vindo para a Terra, estão encarnados, apenas para ver o que vai acontecer. Isso eu vi, tá? Em um transe com uma pessoa, eu perguntei, quem é você? Ele falou, eu sou um observador de uma outra dimensão X, Y, Z, tá, que eu nem entendi. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu vim observar. Eu falei, mas se você vai estar aqui, pode morrer também? Ele falou, vale a experiência. O que é esse corpo perante o que eu vou experimentar, o que eu vou passar e o que eu vou poder ajudar. Então, assim, a questão de você observar um crime, observar uma coisa e não fazer nada é horrível, né? Então, a negligência, sabe, a omissão é horrível. Então, eu tive essa sensação de que eu estaria me omitindo. Esse contrato que você assinou colocando a mão esquerda sobre, que você nem leu, eu pergunto, como é que era esse contrato? Era como se fosse um papel? Assim, qual é a imagem que você pode nos dar dele? Bom, eu já tive experiências com contratos, né? Quando eu tive uma visão, uma projeção do meu contrato reencarnatório para o planeta Terra, né? Você já assistiu Minority Report com o Tom Cruise? Sim. Era mais ou menos aquilo, tá? É uma coisa meio transparente e a tela passa. Por incrível que pareça, a tecnologia é muito avançada, né? Então, eu só lembrei de Minority Report, tá? E eu fazendo assim com a minha mão. Indo para o Conselho Galáctico, você disse que era como se fossem 10 maracanãs e que era no espaço, esse encontro. Outras pessoas já comentaram sobre reuniões. Eu pergunto, como fora daqui se questiona muito o que seja o tempo, é possível que pessoas estejam se referindo a uma mesma reunião ou existem reuniões periódicas, digamos assim? Olha, eu acho que existem vários tipos de conselhos, né? Então tem conselhos menores, conselhos maiores, né? Conselhos que só envolvam a Terra ou só envolvam outros planetas, outras dimensões. Então, assim, eu acho que a coisa é vastíssima, tá? Esse conselho era especificamente para a decisão de Gaia, tá? Então ele era voltado completamente. Então por isso que tinha seres de outras dimensões e galáxias ali, porque era um conselho voltado para a decisão de Gaia. O que Gaia iria, porque tá todo mundo curioso, né? Esperando essa decisão de Gaia, que é aquele leve balançar, né? Esses seres que estavam presentes no conselho, até de outras dimensões, a presença deles significa que qualquer coisa que aconteça com Gaia reflete também nessas outras dimensões? O que acontecer aqui vai refletir em todo o universo, né? Então, assim, dizem que é devastador para o nosso sistema solar, principalmente, né? Eu não sei quanto a Via Láctea, mas o nosso sistema solar seria totalmente afetado por qualquer coisa que acontecesse aqui. E eu senti que a preservação de Gaia, por ser um espírito extremamente evoluído, é primordial. Então, eles vão fazer de tudo para que Gaia seja protegida. Tanto que eu não vi nessa questão desse cataclisma muita ação humana, quer dizer, nós causamos isso, né? Então agora essa questão final que eu vi, eu não vi ação humana, eu vi a ação de Gaia e a ação do Sol. Então parecia que os dois estavam combinados ali. Você viu alguma relação de gatilho por ação humana? Porque, de qualquer forma, já tem algumas ações humanas que estão, segundo alguns, levando a uma exaustão do planeta, a mudança de correntes marítimas. Então, a ação humana
interfere na própria constituição de Gaia. Está totalmente distante uma coisa da outra, a ação humana distante do que vai acontecer? Não, é justamente isso que você falou, e foi o que eu falei. Nós fizemos a nossa parte, destruindo Gaia. Agora tem que ter a proteção, então ela vai parar a nossa ação. Então eu disse que o cataclisma final, eu não vi a ação humana. Eu vi Gaia parando o mal que nós estamos fazendo. Ela simplesmente vai tirar as pulgas, né? Esse gesto ficou claro, assim, porque a mão era bem grande, então ficou, sabe, aquela mexida, uma leve mexida para tirar as pulgas. Essa mão era de quem? Era do meu, eu vou usar uma palavra mais bonita do que ET, fica estranho, né? Era do meu guardião. Em que momento que ele falou isso para você? No final, quando eu estava desesperada, pedindo mais tempo, eu fiquei muito agoniada com o que eu vi e com o que aconteceria. Eu pensei, nós precisamos de mais tempo, isso está muito iminente. E aí ele falou que não. Aí foi quando ele conversou comigo, né? E explicou que Gaia bateu o martelo. Então eu estou falando para as estrelas do mar. Gaia bateu o martelo. Num certo momento, você me disse que, quando você questionou até se poderia contar para as pessoas, e você ouviu que não vai mudar nada. A atitude de Gaia. Eu queria que você nos explicasse um pouco sobre isso. O que é não vai mudar nada? Tanto que eu não queria nem dar. Falei, não, Carlos, eu não vou dar entrevista, eu não vou falar nesse assunto, porque eu voltei muito. Ao mesmo tempo muito forte, eu voltei muito chocada com tudo que eu vi, porque assim, é uma coisa, quem já passou por uma experiência dessa sabe que não é uma coisa que fica só na mente, ela entra no nosso corpo, sabe? Aquilo entrou em mim, assim, então é como se fizesse parte do meu ser, e assim, eu fiquei muito assustada a priori, e eu falei, não quero falar nesse assunto. E eu não vou contar para você, Carlos, para você saber, né? Aí depois você foi com a sua falinha mansa, né? Não, mas ele não falou das estrelas do mar e tudo. E eu fui, acho que melhorando também fisicamente, fui tirando um pouco dos remédios, né? Eu fui entrando em mim, porque eu queria contar para ti, porque eu falei, olha, você saiba do que eu vi, do que vai acontecer. Mas eu não queria vir a público e causar. Eu falei, Carlos, eu vou causar pânico, eu não quero causar pânico, né? E aí foi você que me acalmou e falou, não, isso é alerta. Ele não falou que quem tivesse alerta, onde quer que estivesse, seria salvo? Eu falei, sim. Ele que falou para você da estrela do mar. Ele que falou da estrela do mar, entendeu? Então ele falou, quando ele falou que não mudaria nada, da decisão de Gaia. Então, sobre Gaia, eu queria entender um pouquinho mais o que significa Gaia ser um espírito. É uma leitura simbólica no sentido de que ela suporta a vida de 8 bilhões de seres humanos, fora as infinitas outras formas de existência? É como se fosse a nossa somatória de existências igual à consciência de Gaia, ou ela é um espírito independentemente das consciências que habitam nela? Ela é um espírito independente das consciências. Por exemplo, Carlos, você é um universo. No seu corpo tem células que produzem a massa cefálica, que trabalha com os olhos, com a boca, células que só fazem unha. Aí as células que fazem unha, elas vão evoluir até elas fazerem células do coração, e assim sucessivamente. Então, cada um de nós é um universo em particular, mas a sua consciência é una. A sua consciência existe independente das milhares de consciências que existem no seu corpo. Por isso que a questão do suicídio ela é complexa, né? Porque você está interrompendo não só a sua evolução, mas a evolução de todas as células que estão no seu corpo, né? E isso é complexo, por quê?
tem células que elas sabem fazer mão, células que trabalham com os olhos, células que trabalham com determinada parte do corpo, né? Uma célula que é especialista em fazer pâncreas, né? Então ela só sabe fazer o pâncreas, aí depois ela vai evoluindo e faz outro. Se você, por exemplo, tira a sua própria vida, você vai tirar a chance daquela célula evoluir. Então, tudo isso complica, né? Então, Gaia é um espírito assim, evoluidíssimo. Como o ET disse, 1 milhão de vezes mais evoluído do que ele, do que eu. E eu acho que tudo isso é parte do grande... Nós somos todos órgãos de um grande corpo que forma Deus, tá? Eu acho que somos pequenos órgãos, né? E por isso que existem tantos universos, né? Porque você é um universo, eu sou um universo. E estamos todos evoluindo e somos todos partes desse corpo grande, gigante, que forma Deus. Eu acho que esse é meu pensamento. Esse ser central do conselho, que tinha 3 metros de altura, que era cinza, de onde ele seria? Você teve alguma ideia sobre isso? Ele era um ancião. Essa questão de saber de onde você ela é uma coisa... É como reencarnação, a minha reencarnação. Sabe quando coisas que já vão perdendo a importância de saber o que você fez no passado, porque são novos conceitos que vão surgindo, né? Você vai evoluindo e você vai vendo que as suas reencarnações passadas não são tão importantes, né? O que importa é daqui para frente. E a mesma coisa é isso. De onde eu sou? Todos somos da fonte. E todos passamos por vários planetas. Se analisarmos, nós vivemos em vários planetas. Então, esse ser, ele sabia que ele era um ancião, que ele já tinha tido várias vidas em vários planetas, e que ele era os anciãos. No caso, um ancião, ele é uma pessoa que já tem um conhecimento muito grande de tudo, né? Tanto que ele liderava o conselho. E ele não tinha uma raça definida, tanto que ele estava com esse capuz. Aí me lembrou os Jedi de Star Wars, entendeu? Mas aí eu me controlei, né? Mesmo lá eu me controlei, falei, calma, calma, foca no que tá passando, tá? Você comentou de explosões solares, né, que afetariam aparentemente satélites, que poderiam até cair, digamos assim. Você comentou uma coisa numa conversa comigo que você não falou na entrevista, que é a questão de comunicação na Terra, de GPS e por aí afora. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Eu fico tentando amenizar e não entrar em muito detalhe, mas realmente eram satélites, né, que seriam afetados gravemente. Então, assim, que dia que nós conversamos, Carlos? Porque eu acho que depois disso teve várias coisas acontecendo, mas esses satélites, o principal satélite seria afetado, seriam os GPS, né? Eu não sei quantos são, se é apenas um, ou se tem vários, mas eu vi, assim, uma limpeza na órbita terrestre, porque isso também, esse número de satélites, também afeta a questão vibracional de Gaia, né? Então ela precisava limpar isso também. Então, era uma limpeza. É interessante que, de fato, você me contou isso antes do que aconteceu há pouco tempo, que foi exatamente um problema que afetou todo o tráfego aéreo mundial por causa de GPS, se não me engano. Exatamente isso. Mas, pelo que eu entendi do que você falou, você aqui está se referindo de uma coisa muito mais profunda. Nós estamos apenas começando, né? Por isso que eu queria contar para você, porque eu sabia que ia acontecer imediatamente alguma coisa, que são pequenas coisas, né? Então, assim, aí o ser humano ele tem memória curta, ele esquece, né? Não foi nada não. E as coisas vão aumentando, né? Então, é uma coisa bem gradativa, que quando tiver o cataclisma mesmo, a gente nem vai perceber. A gente vai achar que é coisa normal da natureza, tá? E a coisa está escalando. Então, por isso que eu precisava contar para você, porque eu sabia que coisas iriam acontecer, e se eu te contasse, eu não queria entrevista, né? Mas eu queria contar para você, porque você tinha que saber, você seria um canal para contar para essas estrelas do mar.
Sim, é verdade, exatamente como você falou. Queria dizer para todos aqui que de fato você não queria dar a entrevista. E quando você me contou, eu falei, né, as pessoas precisam saber. O que cada um vai fazer com as informações é escolha de cada um. Mas eu acho que o papel de todos nós aqui é simplesmente compartilhar as informações. Até porque, pelo que eu entendi, quando você falou durante a experiência se você poderia falar isso com as pessoas ou não, por um lado foi dito que não vai adiantar nada no sentido de a decisão de Gaia está tomada, porém existe a história da estrela do mar. Exato. O que você pode me falar mais sobre as tempestades solares? Pois é, foi isso que eu vi, né? Eu não tenho nenhum conhecimento realmente nessa área, falar assim, sou formada, sou geóloga, sou astrônoma, não, mas não sou. Mas o que me foi mostrado, o que eu vi era que as tempestades solares, elas estavam diretamente ligadas às atividades sísmicas do planeta Terra. Tudo que está na frente do Sol, né? Não só a Terra, né? E que no momento que o Sol solta aqueles flares, é como um tiro direto na Terra. E aí, quando atinge a Terra, no mesmo momento tem um terremoto, como foi a questão do terremoto do Chile, né? Então, assim, teve um flare que atingiu né? E aí, no mesmo momento, teve o terremoto do Chile, de 7,3 de magnitude, que afetou Uberaba, minha cidade natal, afetou Belo Horizonte e São Paulo, né? Por acaso, durante essa sua experiência, você viu alguma relação entre esses movimentos, digamos, de enfrentamentos políticos ou de conflitos entre países como algo que ajude a acontecer essa atitude de Gaia? Se Gaia perceber que pode acontecer alguma coisa ruim, aí sim ela vai acelerar. Então é só isso que eu vi. A atitude de Gaia foi para parar uma ação humana. Os humanos não chegaram a fazer o que planejaram, que é porque Gaia ela simplesmente agiu antes da ação humana. Se viu por acaso o nascimento de um novo continente? Vários. Era um novo mapa terrestre. Isso foi claro. Um novo mapa terrestre. Continentes submergiram, outros emergiram. Então, isso foi mostrado no telão atrás, tá? Então, não fui eu que foi uma visão muito clara dessa mudança geográfica. Nos explique o significado da frase que você ouviu, vá para o chão. Vá para o chão, sai do ar e vá para o chão. Eu fiquei com isso também na cabeça, aí depois, né? Tipo assim, né? Ele teve que explicar, porque falou... eu moro no 11º andar, então, assim, se você morasse no primeiro andar, não tem problema, primeiro, segundo andar, por quê? Não é nem que vá ter tremores, que vai cair, é mais uma questão de eletricidade. Como é que eu vou descer do 11º andar? Entendeu? Se tiver um apagão, se tiver alguma coisa, qualquer coisa que aconteça, eu moro muito alto, então ele me aconselhou a descer, né? E ele falou alguma coisa sobre mochila de emergência, alguma coisa? Você deu a entender sobre isso? Sim, para deixar no carro, para ter uma rota de fuga. Bom, só para dar um exemplo, eu morei muito tempo no Canadá e na minha casa tinha ao final da escada para a saída para a rua uma mala, né? Que eu tinha que preservar e eu não podia mexer. E dentro dessa mala, ela era um kit apocalíptico, né? Em caso de apocalipse, você tinha aquela mala. Dentro dela tinha itens, tinha até uma lista com itens, né? Comida desidratada para um ano, né? Água, aí tinha lanternas, roupas, imã, moedas de prata. Então, todo um kit de sobrevivência para um ano. Saindo do Canadá e vindo para a sua experiência, essa eventual mochila de emergência deve ser para sustentar a vida de alguém por quanto tempo? Essa resposta é fácil, tá? Porque o meu guardião, ele falou, faça uma mochila de emergência, deixa dentro do carro, uma com você,
porque na hora você não sabe o que pode acontecer, por 3 meses. Porque depois de 3 meses você vai estar adaptado ao meio ambiente, você já tem que saber se virar com o que você tem no meio ambiente. Então, é porque o início você se perde muito, né? Então, 3 meses. Uma informação para todos, né? Eu sou amigo de muitos japoneses, né, aqui em São Paulo, e eu sei que no Japão existe esse hábito, tal como no Canadá, e o Japão é um país com muita movimentação sísmica. Em todas as casas, existe uma mochila de emergência, tal como você falou no Canadá, ao lado da porta de saída. Está sempre pronta, sabe? Porque no momento que acontece, a pessoa tem tempo só para descer a escada, pegar a mochila e ir embora. Exato, abrir a porta e arrastar a mochila. Você não tem tempo de pegar nada. Então, essa questão, assim, até de documentos, de coisas estejam à mão, né? Uma coisa fácil de você, próxima à porta, de você só pegar e sair correndo, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Pode não acontecer agora, mas que vai acontecer, vai. Essa transformação tem alguma relação com o que muitas pessoas chamam de transição do planeta, quinta dimensão, algo assim? Mas é a transição planetária, né? Total, é a transição. E essas pessoas que estão acordadas e que vão sobreviver são as pessoas que herdarão, né, a quinta dimensão, que herdarão esse novo mundo, né? Então, assim, que vão herdar realmente um novo planeta, né? Então, por isso que as suas reencarnações passadas não são mais muito importantes, porque é daqui para frente, né? Então, nós vamos entrar em um novo ciclo, e para entrar no novo ciclo, não tem como você entrar em um novo ciclo levando toda a bagagem velha. Tanto que para eu voltar, tudo teve que ficar lá. Tudo que não era mais necessário ficou. Eu voltei e é como se eu tivesse reencarnado agora, como se eu tivesse começado agora. E isso é para todas as pessoas. O que passou, passou, é daqui para frente. Né? Isso é importantíssimo, você ter um olhar daqui para frente. Para terminar nossa conversa, você escutou, você tem que morrer para o leão nascer. Eu queria que você nos explicasse isso no que diz respeito a você e também se de alguma forma cada um de nós que está escutando essa entrevista deve também fazer um leão nascer dentro do coração. Muito boa essa pergunta, Carlos. No meu caso, eu tive de morrer para o leão nascer, porque eu não tinha uma ligação com a Terra, com Gaia. Eu não tinha esse entendimento que eu voltei, assim, eu voltei com uma ligação extremamente forte, né, em relação a Gaia. Então eu não estava preparada para lutar. E eu voltei quase que como um soldado, né? Então, assim, pronta para luta, né? Para batalha, para ajudar. E eu acho que todos vocês que estiverem ouvindo também tem que achar esse leão dentro de vocês, porque a vida já não é fácil e ela vai ficar um pouquinho mais complicada, mas não é impossível. E a vida não gosta muito de vítimas, né, de pessoas que desistem, né? Então, assim, você vai achar uma saída, tem sempre uma saída. Então, esse leão é esse símbolo da força dentro de você, porque no momento que você quiser, você vai ter ajuda, você vai ser ajudado, né? Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?